Eu treinei bastante, fiquei pregando lá pro espelho. Marcos, quando você chegar em casa, o espelho do quarto quebrou um pedacinho, porque eu fui colocar em cima da cadeira. E assim, por mais que a gente faça tudo em casa, quando chega aqui, então eu só peço a Ti, Senhor, que me capacita. Que não seja nada de mim, mas que tudo venha do Senhor. Quando dizem que vem algo para nós, é porque está na hora da gente passar para alguém também, né? Mas primeiro tem que ser para nós. E o Marco outro dia falou assim que era importante que ele deixava, né, uma Bíblia no banheiro. Eu achei assim estranho, né? Mas tudo bem, arrumei um lugarzinho lá para colocar a Bíblia. E aí teve um dia que eu acordei, resolvi pegar a Bíblia lá, fui lá pro banheiro, fiquei sentada lá lendo. Ele foi correr e eu fiquei lá quase uma hora, lendo, relendo. Aí eu peguei um caderninho que eu tinha algumas pregações, anotado. E aí eu vi que tudo que estava ali era direcionado para mim. Aí eu falei pro pastor que eu queria uma oportunidade, porque a palavra encontrou meu coração. Então quer dizer que estava na hora de passar. Bom, irmãos, eu peço que abram em 1 Samuel 16, versículo 4. É do 4 ao 13. 1 Samuel 16, 4 ao 13. Fez, pois, Samuel o que dissera o Senhor, e veio a Belém. Então os anciãos da cidade saíram ao encontro, tremendo, e disseram: De paz é a tua vinda? E disse ele: É de paz. Vim sacrificar ao Senhor. Santificai-vos e vinde comigo ao sacrifício. E santificou ele a Jessé e a seus filhos, e convidou no sacrifício. E sucedeu que, entrando eles, viu a Eliabe e disse: Certamente está perante o Senhor o seu ungido. Porém o Senhor disse a Samuel: Não atentes para a sua aparência, nem para a grandeza da sua estatura, porque eu tenho rejeitado. Porque o Senhor não vê como vê o homem, pois o homem vê o que está diante dos olhos, porém o Senhor olha para o coração. Então chamou Jessé Abinadab e o fez passar diante de Samuel, o qual disse: Nem a este tem escolhido o Senhor. Então Jessé fez a passar Samá, porém disse: Tampouco a este tem escolhido ao Senhor. Assim fez passar Jessé os seus 7 filhos diante de Samuel. Porém Samuel disse a Jessé: O Senhor não tem escolhido a estes. Disse mais Samuel a Jessé: Acabaram-se os moços? E disse: Ainda falta o menor, que está apacentando as ovelhas. Disse, pois, Samuel a Jessé: Manda chamá-lo, porquanto não vos assentaremos até que ele venha aqui. Então mandou chamá-lo e fê-lo entrar. E era ruivo e formoso de semblante e de boa presença. É este mesmo. Então Samuel tomou o chifre de azeite e ungiu-o no meio dos seus irmãos. E desde aquele dia em diante, o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. Então Samuel se levantou e voltou a Ramá. Amém? Eu fiz 6 tópicos, é tudo isso aqui só, tá? Acho que umas 3 horas, né, pastor, que podia? São 6 tópicos só, mas meio caderno só. O tema eu coloquei como ter uma vida vitoriosa. Para a gente poder ter uma vida vitoriosa, irmãos, a vitória não chega de repente, né? A gente precisa ir atrás, a gente precisa buscar. E Davi passou por muitas lutas até ser ungido a rei. Então eu vou falar um pouquinho do que foi passado e trazendo para nós e o contexto que eu tirei disso. Em busca do melhor da vitória, o que nós temos no coração é que vai gerar o que Deus quer para nós. Como foi dito aqui, o Senhor não vê como o homem vê a aparência, mas o Senhor vê o coração. Muitas vezes a gente olha as pessoas e já define como que é essa pessoa, só da maneira da pessoa se vestir, a maneira da pessoa falar,
o jeito que a pessoa come. E a gente não está olhando o coração da pessoa, a gente está olhando somente o estereótipo. Quantas pessoas perdem emprego porque elas não sabem se vestir de maneira correta? Antes dela começar a falar, porque às vezes a pessoa fala até bem, escreve bem, mas ela não soube se apresentar bem. Aí ela perde o emprego. E Deus não se concentra em nossa aparência externa. Ele sonda o que não podemos sondar. Davi não imaginava que ia ser rei. Quem era Davi? Aquele menininho ruivo que ficava lá apacentando ovelha, brigando com o urso, o leão, contando as coisas. Eu coloco assim, Davi e José, eu assemelho um pouco as histórias deles, né? Porque vocês viram que até mesmo Samuel se encantou por Eliabe, que era o maior, que era perante a ele já era o Senhor. José era, para os irmãos dele, não era nada. E quem foram depois os dois, né? José e quem foi Davi? E quem eles eram antes? Então são as pessoas pequenininhas, que não se mostram, as pessoas que vão fazendo as coisas ali, de acordo com o que Deus manda, é que consegue ter alguma coisa. Deus não se concentra nisso, né? E sabe por quê? Às vezes estamos tão focados naquilo que queremos ser, que esquecemos daquilo que Deus quer para nós. Precisamos, às vezes, dar um giro de 360 graus ao nosso redor e saber qual é a nossa ocupação. A gente tem que saber olhar além. Infelizmente, vivemos em um mundo superficial, onde as pessoas julgam pela aparência. Até Samuel foi influenciado pela aparência. Quando Eliabe entrou, para ele já era o Senhor. Mas o que Deus imediatamente já reprovou? Deus já falou para ele, não considere aparência, porque eu não considero aparência, eu considero coração. E para Deus, Eliabe não era o homem que ele escolheu. Tanto não era que depois teve algumas partes até que ele ficou com ciúmes de Davi, né? Para quem já leu a história de Davi, não lembro direito se foi Eliabe. Eliabe vai, não sei quem. Eliabe que ele ficou ali do lado de Saul, querendo destruir Davi, né? A aparência não é a melhor maneira de julgar uma pessoa. Há um ditado que diz, não julgue o livro pela capa. E é muito simples. A aparência de uma pessoa e seus atributos físicos, as suas roupas, não são indicações para o seu interior. Por isso que não devemos julgar o livro pela capa, não devemos julgar a pessoa pelo seu exterior. Eu, irmãos, antigamente, eu era uma pessoa que eu me sentia muito inferior a todo mundo. Todos os amigos que andavam comigo, eu sempre achava que eles eram melhores do que eu. Eu sempre, por mais que eu me vestisse bem, eu fizesse cabelo, eu fazia unha, mas eu sempre me achava inferior. Só foi mudando isso depois que eu aceitei a Jesus. Porque até então, para mim, eu era uma das piores pessoas. Por mais que alguém falasse, não, é bonita, não sei o quê. Ah, se você tem um rosto bonito, porque toda gorda, né, o rosto é bonito. Então, todo mundo fala, seu rosto é lindo. E às vezes não é isso que a gente quer ouvir, né? A gente quer ouvir coisas melhores. É tão bom, irmãos, quando você chega num lugar e a pessoa não vai olhar a sua aparência, a pessoa fala assim, como é bom você chegou aqui, é uma pessoa de Deus, é uma pessoa de oração, uma pessoa que vai abençoar meu lar. Como é gostoso ouvir isso. É tão gostoso, é tão edificante. É ruim quando você chega num lugar e a pessoa fala assim, nossa, mas você é crente? Isso dói. Eu não sei vocês, mas quando a pessoa fala isso pra mim, graças a Deus, faz tempo que não falam. Mas isso dói, gente. Isso dói muito, muito. Eu fico tão feliz quando eu vou na casa de umas pessoas e a primeira coisa que a pessoa faz é vamos orar. Como que vocês estão e vamos falar de Deus? Sabe, não é porque o Eduardo e a Rosângela estão aqui. Mas assim, são uma família que eu falei uma vez para a Rosângela, eu quero ser igual a vocês, assim como eu quero ser igual a irmã Ângela e o irmão Hélio. Um casal unido e de oração. A gente chega na casa do Eduardo e da Rosângela, é oração. Vai subir, tocar teclado, é oração. É uma coisa assim gostosa. Então, é muito bom porque ninguém está ali preocupado com a aparência de ninguém. A gente está ali preocupado em louvar o Senhor, preocupado em sondar o coração de cada um saber aquilo que está no seu interior. A beleza é enganosa e a formosura é passageira, mas a pessoa que teme ao Senhor será sempre louvada. Jesus ele chegou a dizer aos doutores da lei, né? Das leis.
Hipócritas, vocês são como sepulcros caiados, bonitos por fora, mas por dentro estão cheios de ossos e de todo tipo de imundície. Muitos admiram e tentam imitar pessoas famosas, ou seguem o ensinamento de alguém sem antes orar a Deus ou pedir orientação e respostas. Cuidado, porque o diabo ele anda ao redor como um leão que ruge procurando alguém para devorar. Às vezes nós queremos imitar pessoas porque nós achamos bonito. Mas e será que essa pessoa que a gente está imitando é uma pessoa bonita aos olhos de Deus? Às vezes o que é bonito aos nossos olhos não é aquilo que é bonito aos olhos de Deus. Então a gente tem que tomar muito cuidado. Um verdadeiro filho de Deus, ele reflete um espírito de humildade e amor por Deus e pelos outros, bem como alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio.